Aleluia. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Pai santo, santo é teu nome. Pai, obrigado pela tua palavra. Pai, a tua palavra por si só é suficiente. A tua palavra, ó Deus, verdadeiramente liberta. Tua palavra verdadeiramente transforma, santifica. A tua palavra, ó Deus, ela é faca, espada que corta e separa a alma do espírito. Pai, Deus, que essa noite só o teu Espírito Santo tenha liberdade de conduzir, de fazer, de agir, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não queria que você sentisse, pode sentar, irmãos, eu não gostaria que você sentisse agredido pela mensagem, pela palavra, mas eu queria que nós possamos realmente refletir aquilo que vamos caminhar, aquilo que vamos aprender. Irmãos, a palavra não é verdade? Não é? Se ela é verdade, então pronto. Vem cá, mais 2 comigo aqui, nós vamos orar aqui agora e vamos pedir para Jesus. E vai ser ligado no céu, não vai? Vem cá, vamos orar aqui agora e nós vamos pedir determinada coisa que Deus vai fazer, não vai? Faz. Eu oro lá em casa e o Renato, eu fico que tem um tanto de coisa que eu estou pedindo, não acontece não, irmãos. Não acontece. Miriam, você tem orado na sua casa, não tem? Tudo que você pede acontece? A Geralda não tem jeito, ela está sempre sozinha, né? Então por isso que não rolou ainda, porque é 2 ou 3, Geralda. Já falei que você precisa arrumar seu namorado, tá vendo? É 2 ou 3. Queridos, a gente precisa ter a gente precisa ter muita atenção na palavra. Por que que isso aqui não é verdade na nossa vida? Não é verdade. Marcos, você está precisando de algum milagre? Vocês estão precisando de algum milagre? 2 ou 3 oraram, lâmpada do gênio. Você dá 3 esfregadinhas, sai o gênio, você pede, está tudo resolvido. A palavra fala, 2 ou 3, eu li meu nome, eu estou no meio deles, né? Se vocês pedirem ligar aqui embaixo, eu vou ligar lá no céu, está tudo certo. Por que isso não acontece? Nossa, fechar aqui, senão a minha vida não para. Por que isso não acontece? Todos nós temos necessidades que gostaríamos que fossem supridas, porque não são atendidas. Veja que se você voltar um pouquinho aí, Mateus 16, 19. Mateus 16, 19. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Veja que Jesus já havia dito isso, e repete de novo no capítulo 18. Então, ou seja, há uma condição, uma promessa, há algo que realmente nós não estamos vivendo, nós não estamos conseguindo colocar em prática. Por quê? Irmãos, o pastor Carlos, ele, de uma maneira bem atrevida, ele é muito zoador, brincalhão, falou: gente, aqui na nossa sala, nós éramos lá mais de 20, aqui na nossa sala não tem 2 e nem 3 que se juntar aqui, vai cair fogo do céu e as coisas vão acontecer. E ele falou ainda: se eu for lá na Lagoinha, que vai ter lá um monte de gente, vários cultos ao mesmo tempo, se eu for lá e pedir para escolher 3 lá, não tem 3 lá para mim, não. Não tem. Eu fiquei egoísta com essa palavra dele. Mexeu comigo. Esse pastor até é doido.
E aí eu comecei a ler, irmãos, a gente nunca pode escutar uma mensagem e deixá-la solta. Nós precisamos do que? A palavra é o que? Alimento. Nós precisamos ter, não é pela questão de quem está ministrando, mas eu preciso sempre avaliar, eu preciso sempre me posicionar, eu preciso sempre buscar realmente se está na Bíblia, se está falando faz sentido. Sabemos por Paulo que nós não sabemos orar como convém, está lá em Romanos 8:26. Nós não sabemos orar como convém. Veja que nós estamos em Mateus 18, Jesus está falando de uma condição que, olha, veja bem, vocês se tiverem, numa condição, estiverem 2 ou 3, a bênção vai acontecer. O Pai Nosso está lá em Mateus 6, lá atrás, já havia sido ensinado a orar. Jesus já havia, olha, quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso que estás no céu. Então, veja a preocupação que Jesus tinha de orientar, de ensinar o povo a falar com Deus, a se apresentar diante de Deus. Quando lemos o Antigo Testamento, nós vemos que para o sacerdote entrar no templo e estar diante de Deus, ele estava com a roupa cheia de sino, uma corda amarrada no pé, aí ele entrava no Santo dos Santos, só ele chegava no altar para poder ter ali uma comunhão com Deus. E ele tinha que já ter sacrificado, pedido a Deus perdão pelos pecados dele, porque senão, se ele entrasse, ele era consumido pelos seus pecados. Então, se o sininho parasse de balançar na roupa do sacerdote, significava que ele morreu, e ninguém podia entrar lá para tirar o corpo. O que tinha que fazer? Puxar o defunto pela corda que estava amarrada no pé. Então, estar na presença do Senhor é algo que nós precisamos estar qualificados, porque se o véu rasgou e todos nós temos livre acesso ao Senhor, nós não vamos chegar diante dele de qualquer jeito. Eu estou falando para crente. O ímpio, ele vem como ele está, diferente. O Senhor o recebe, mas nós não. É diferente. Há um critério para se chegar a Deus. Mateus 11, Mateus 11, 28. (11, 28 a 30). Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós precisamos chegar diante do Senhor e nos colocarmos diante dele. A palavra nos fala: venha a mim, vistam-me do meu jugo. O jugo, nós sabemos que aquelas carroças de boi que puxa ali, a carroça, aquele tronco ali que segura um boi um do lado do outro, para que haja ali uma unidade, fazê-los caminharem junto, isso é o jugo na roça. Mas uma aplicação que eu vi certa vez, ela fala que o jugo é uma identidade, é assumir o papel do outro, ou seja, fazer tão quanto o outro faz. Então o jugo vem e prende para que um faça igual ao outro, vá numa mesma direção. E esse jugo aí é nós realmente desvestirmos de quem somos e pegar Cristo, para que nós possamos revelar a Cristo. Então nós precisamos estar, a chegar ao Senhor, colocar o jugo dele, que é uma identidade, aprender dele, que é manso e humilde. São algumas condições que Jesus aqui fala. E aí, irmãos, quando o pastor Carlos comentou, não tem ninguém aqui, e aí eu fui ler o texto.
Vou fazer uma leitura com você, volta aí em Mateus 18. Versículo 1. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E o texto vai caminhando aí. Então Jesus vê o coração dos discípulos ali e uma disputa entre eles para saber quem era o maior. Aqui, Senhor, nós aqui, nós estamos aqui disponíveis, trabalhando para o Senhor, quem de nós será o maior no reino dos céus? E Jesus pega claramente e fala: o que servir mais, o que realmente for como uma criança. Depois eu vou aplicar isso. Continua, versículo 6. E se alguém fizer tropeçar, provocar escândalo, um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeços, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos, do que tendo os 2 ser lançado no inferno. Jesus continua: fiquem atentos, não desprezem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá do céu veem incessantemente a face de meu Pai celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não se deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se percam um só destes pequeninos. Se o seu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular, e se ouvir você, ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essa pessoa, exponha o assunto à igreja, e se ele recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também te digo, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Continua. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Parou aqui. Jesus vem discursando,
Jesus vem colocando vários pontos, Jesus apresenta vários pontos. Eu imagino os discípulos começando a ficar assim, ó. Aí Pedro, né, que era mais sanguíneo, colérico: Senhor, como é que é isso aí? Não, Senhor, como é que eu vou ter que fazer esse negócio de perdoar aí? Em outras palavras, o próprio que se achega ao Senhor se viu reprovado. Seu estranho, que você está falando aí é difícil demais. Estranho, eu não dou conta disso não. É tão interessante, queridos, uma das regras da hermenêutica é a Bíblia explica a própria Bíblia. Um texto, quando você tira ele de contexto, ele é um prato cheio para fazer uma heresia. Então veja que Jesus caminha com todo um discurso, mostrando, apresentando algo. Você quer ligar algo aqui na terra? Você quer desligar algo aqui na terra? Então você precisa entender tudo isso que a gente vai falar aqui agora. Se você não passar a sua vida por isso aqui, você vai continuar 2 ou 3 reunidos ali em nome do Senhor, mas estar desqualificado para se apresentar diante do Senhor. É aquela oração que bate no teto e volta na testa. Isso é sério, irmãos. Vamos aprender mais dele. Vamos aprender mais dele. No versículo 3, volta a sua Bíblia aí e olha comigo. Versículo 3. Converter e tornar como criança. Se nós queremos estar qualificados a nos apresentar diante do Senhor, eu preciso verdadeiramente converter, mudar definitivamente de vida. Eu preciso converter ao ponto de eu ser como uma criança. Como é uma criança? Uma criança, ela tem personalidade própria. Ô fulano, você quer chicletes? Não, eu não gosto de chicletes. A criança não tem dificuldade nenhuma de ser ela. Ela te fala: eu não gosto de chicletes, se for o caso. Ou eu não gosto de você, fulano. Ela é verdadeira. Ama verdadeiramente. Uma criança é alguém que ela consegue externar o amor dela. A pessoa que ela não tem afinidade, ela sabe separar. As crianças confiam. Você bota a criança em cima do lugar, estica a mão para ela e fala: pula no papai, pula no papai. O que ela faz? Ela pula. Por quê? Porque ela verdadeiramente confia. Ela se lança sobre o seu pai. Ela não tem dificuldade. Ela não guarda rancor quando é corrigida. A criança não guarda rancor. Você dá ali 3 tapas na bunda dela, corrige ela, pouco depois ela está no seu colo, para se apresentar diante do Senhor. Precisamos nos tornar como criança. Criança é alguém inocente. Veja que Jesus dá aqui os predicados, as qualidades, as condições para que nós possamos realmente ir mais profundo no Senhor. Precisamos converter e tornar como criança. Versículo 4: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Querido, humilhar não é ser pobre. Ser humilde não é ser pobre. Ser humilde não é ser pobre. Pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades, reconhecer os seus erros e são ensináveis. Tem um coração aberto a aprender. E quando ela é corrigida, ela é humilde para falar: realmente, eu estava errado. Versículos 6 e 7, isso aqui é muito forte.
E se alguém fizer um destes tropeçar, sem escândalo, provocar algo no corpo de Cristo, desviar uma pessoa dos caminhos do Senhor, ai dele. Então nós precisamos converter, tornar como criança, ser humilde e tomar cuidado com o nosso testemunho, para não provocar que ninguém se desvie, ninguém se sinta escandalizado. Precisamos tomar muito cuidado com o que falamos. Desviar um servo, ser pedra de tropeço. Vamos aí em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Como é que a coisa vai apertando, irmãos? Interesse do seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês: isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro, pois, porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros, das outras pessoas. E se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo, porque dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivos de tropeço, nem para o judeu, nem para o gentio, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas de muitos, para que sejam salvos. Tô nem aí porque fulano vai achar. Tô nem aí. Isso é errado. Ai de nós, se provocarmos escândalo. É tão espetacular isso aqui, irmãos. Isso aqui é tão vivo. Porque se você está trabalhando para ganhar algum ímpio, eu vou colocar um exemplo. Eu não como chouriço. Chouriço é feito de sangue, e eu não como. Mas se eu chegar na casa de um não crente e ele botar a mesa, você não tem motivo nenhum de rejeitar. Você não precisa expor nada daquilo. Chega e coma, sem se sentir condenado. Coma para a glória de Deus e ponto. Se ele vier falar com você: você vai comer? Você não é crente? Sai fora. Entende? A gente precisa tomar um cuidado para não ser escândalo. Nós, seres humanos, nos condenamos, nós cristãos, nos condenamos mais do que o próprio Deus. Nós trazemos julgos para nós que não precisaríamos. Vivemos num período de graça, mas preso à lei. Isso é uma pena, uma pena. Voltando em Mateus 18, cuidado para não provocar escândalo, cuidado.
versículo 8 e 9. Muitas Bíblias vão estar aí também como tropeçar, mas eu prefiro para o versículo 8 e 9 a condição de pecar. Se a sua mão e o seu pé leva você a pecar, corte-o, jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco do que com duas pernas no inferno. Se os teus olhos te fazem pecar, arranca, porque é melhor você entrar sem os seus olhos do que ir para o inferno. O que você está falando? Santidade, ser separado, viver realmente a graça do Senhor, não estar preso a pecado, não estar contaminado. Precisamos caminhar em santidade, precisamos converter e tornar como criança, se humilhar, não provocar escândalo, ter santidade. Verso 10 a 14. Fiquem atentos para que ninguém desprezare nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que o anjo deles, lá no céu, vê intensamente a face do Pai Celestes. Vocês entenderam esse versículo? Olha o cuidado de Deus. Quando aqui fala de crianças, não acha que é só as criancinhas, não. O novo convertido. Quando nós nos santificamos e nos qualificamos como servos, como filhos de Deus. Eu não sei se você ora assim: Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor, me guarda, me livra. Alguém já orou assim? Senhor, põe os teus anjos em volta da minha casa. Veja que o próprio Jesus fala aí: olha, o Senhor tem guardado, o Senhor tem colocado anjos em volta deles. Olha o cuidado de Deus conosco, irmãos. Está aí, ó, versículo 10. A gente lê a Bíblia e não faz uma análise das coisas que lemos. Nós precisamos entender. Veja o cuidado que o Senhor tem para preservar os que estão na igreja, preservar os que são dele. Aí você vira pedra de tropeço, alguém se perde. Ai, 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 problema. Mas aqui eu queria focar o seguinte: é realmente pregar o Evangelho. É inconcebível eu querer ir diante do Senhor, receber os benefícios dele, sem eu ter amor ao próximo, saber que eu posso desfrutar do melhor de Deus e estou nem aí para quem está lá fora perecendo. Eu não consigo chorar pela falta do outro, eu não consigo importar com o outro, sou indiferente, para mim está bom do meu jeito. Olha o que nós vemos em 1 Coríntios. Muitos estão preocupados a resolver o seu problema. E o que fazemos para Deus? Pregamos o Evangelho. Assim, versículo 14: não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só destes pequeninos. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca. Nós temos em Marcos 16:15: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse ide é para quem? Quem que é para ir? O Adson? O Zé Maria? Só pastor? Só líder? Não, não. Ide por todo o mundo é uma responsabilidade de quem é cristão. Nós precisamos realmente ir.
Irmãos, eu tenho ficado assustado. Eu nunca vi o Testemunha de Jeová trabalhar tanto como eles têm trabalhado. Nunca vi. Vocês vão ver o resultado disso. Vocês vão ver gente crente mudando de igreja. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Porque o que as pessoas estão despreparadas, não estão firmadas na palavra. Presta atenção o que eles estão fazendo. Olha a disposição daquele povo. Olha a disposição do nosso povo. Eu estou falando de Moriá, não, da igreja evangélica. Olha a disposição desse povo. Gente, é uma vergonha. É uma vergonha. Se eu marcar aqui da gente fazer evangelismo aqui no bairro, se vier metade da igreja, nós vamos ter que ficar felizes. Eles não, todos saem, todos batem a porta. Engraçado, eles não batem na minha porta, vocês sabem por quê? Porque eles são organizados. Eles sabem que lá é um crente e não adianta bater lá. Não batem. Muda as pessoas que vão na minha rua, eles não batem. Já está no cronograma deles não chamar lá. Não chamam. Não fui mal educado com ninguém. Nunca tratei os mal. Há uma condição para nós chegarmos diante do Senhor. Há uma condição de estarmos qualificados. Converter, tornar como criança, se humilhar, não provocar escândalo, andar em santidade, pregar o Evangelho. Nós queremos dar as mãos e queremos o favor do Senhor, mas nós pulamos umas etapas da nossa vida, ou esse versículo aqui não, deixa isso aqui para depois, outra hora eu leio eles. Eu quero ler o que me satisfaz, o que vem de encontro àquilo que eu quero. Eu estou precisando do favor do Senhor. Senhor, glória a Deus, onde estiver 2 ou 3, vem cá, irmão, vamos orar. Vamos orar. Verso 15 e 17, do 15 ao 17. Se o seu irmão pecar contra você, irmãos, aqui que Pedro tomou bomba. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Eu achei muito engraçado, eu vi no Facebook esses dias, né? Antigamente você advertia o irmão na igreja, né? Exortava o irmão, ele se arrependia e mudava, ele era transformado. Hoje você exorta a pessoa na igreja, é mais fácil, ela muda de igreja. Irmãos, isso é muitos os casos, não estou falando que é em nosso meio não. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir você, ganhou seu irmão, mas se não ouvir, leve-o ainda com você a 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida, seja clara, que ninguém tenha dúvida. E se ele se recusar ou ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir, também a igreja, considere-o como gentio e publicano. As pessoas estão lendo Bíblia errada demais, gente. A igreja precisa ter voz. A igreja tem direito de repreender. Quando eu falo igreja, a noiva, que é santa, reta, lavada, vestes brancas. A igreja, pastor, tem qualidades e direito de ensinar e de repreender os irmãos. Mas olha que interessante, o que as igrejas antigamente mais faziam? Eu falei com a Sônia, a gente vinha conversando isso. Antigamente, ainda tem algumas igrejas assim, mas as pessoas elas eram repreendidas, né? E eram trazidas em frente à igreja e falavam:
fulano saiu do louvor, fulano saiu do ministério A, B e C, vão estar em disciplina. Era motivo de vergonha. E o que a igreja fazia? Se a pessoa sentasse ali, todo mundo sentava de cá. Todo mundo fazia o quê? Dava as costas. O texto é tão claro. Olha o verso 14, o verso 17. Considere-o como gentil e publicano. O que é considerar o irmão que precisa ser disciplinado como gentil e publicano? O que é? Gentil e publicano é o ímpio, que precisa ser o quê? Se converter. O que Jesus fazia? Jesus comia, andava com os gentil e publicano. Jesus não excluía eles, não. Você exclui, tira de uma condição de acesso ao altar, mas eles continuam sendo amados e participativos na igreja. Vai andar junto, vai comer junto, para quê? Para ver o nosso testemunho, para que sejam transformados, para que o nosso sal e luz do mundo possa produzir transformação na vida dela. Mas o que as pessoas fazem? Lê aqui e falam, então ele é ímpio, vamos largar ele para lá. Não, nós precisamos ir atrás. A igreja é chamada a quê? Chamada para fora. Nós somos chamados a resgatar as pessoas que precisam. Jesus veio para os doentes, para quem precisa. Quando a Bíblia fala que considere-o como gentil e publicano, Alisson, mas você é doido? Andar com gentil e publicano? Querido, é sim. Quer ver? 1 João 1. Só anotei certo, está aqui. João 1, versículo 7. Não é esse não. Mateus 9, 11. Chego lá. Deixa eu marcar aqui. Mateus 9, 11. Só a parte B. Vamos ler tudo. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que eles venham primeiro? Não é isso não? Eu estou lendo Marcos, perdão, irmão, eu voltei demais. Mateus 9. Estou lendo Marcos. Agora vai. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Aí você vai ver, as pessoas estão querendo trazer uma condição de rejeitar as pessoas. Nós não rejeitamos as pessoas. As pessoas que, embora tenham errado, você tenha conversado com ela, tenha tido ali 2, 3 pessoas para que seja testemunha, para que as coisas sejam tratadas, elas precisam receber o nosso perdão. Eu já pedi perdão, agora eu não quero nem saber. A verdade do perdão é restituir o mesmo direito da pessoa de antes. Perdoar é restituir o mesmo direito de antes dela acertar com você. Quando você conheceu a pessoa que você não sabia nada dela, você deu o direito dela caminhar com você e de você a conhecer, não foi? Quando nós perdoamos, nós damos a ela o direito de errar novamente ou acertar novamente. Por que vocês acham que Pedro falou: Senhor, esse trem é pesado demais? É mesmo.
Quando você vê uma pessoa que teve um filho assassinado, e o pai e a mãe vai lá e abraça e beija o assassino, o que você acha daquilo? Fácil? Não é não. Não é não. Perdoar é restituir o mesmo direito de antes. Veja que Pedro coloca, então Pedro, aproximando-se, devia estar em choque, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Já era muito para Pedro. 7 vezes está bom? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos orar, irmão, vamos dar as mãos e vamos aqui pedir ao Senhor, que já que nós somos 2 ou 3, o Senhor vai agir no meio dele. Irmãos, na igreja tem um monte de gente, se você colocar para trabalhar com um outro do mesmo ministério, não, com fulano não vou não, tem dificuldade. Eu não ando com Beltrano, eu não caminho com Ciclano, é porque eu penso diferente dele, sabe, ou dela, sabe? Desculpa, irmãos. Desculpa. Precisamos caminhar numa condição de viver um evangelho pleno. Quer a favor do Senhor? Eu acho que isso é doido. Estranho, é pesado demais. Jesus conhece o meu coração. Ele sabe que eu não vou dar conta. Então continua sem as suas orações sendo atendidas. Continua vivendo uma vida cristã medíocre, pequena. Irmãos, Mateus 6, Pai Nosso, abre aí, Mateus 6. Eu vou fazer uma aplicação aqui de Pai Nosso, simplificada. Mateus 6, Jesus tinha pouco tempo que o ministério dele tinha começado. Jesus começa assim no versículo 9, Mateus 6, 9: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por que Jesus está ensinando aqui Pai nosso? Se é pai, a outra parte é filho. Se é filho, uma criança. Eu preciso ser essa criancinha que depende de um pai. Então Jesus está ensinando que ele é pai, e depois ele ensina lá na frente que nós precisamos ser o filho, a criança desse pai, que obedece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha sobre nós o teu reino. Teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui, embora a sociedade hoje esteja muito deturpada, confusa, mas nós adultos aqui, filho tinha algum direito? As coisas eram do jeito que os filhos queriam? O que o pai falava? Cala a sua boca, vai para o seu quarto agora. Então o que Jesus está ensinando aqui? Pai, seja feita a tua vontade, porque a vontade que precisa prevalecer é a do Pai. E o filho precisa ser o quê? Obediente, humilde, reconhecer que o favor do Senhor, que a vontade dele é a correta. Olha como que um texto você vê Jesus ensinando a mesma coisa em lados diferentes, ora mostrando o Pai, ora nos colocando como filho. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão nosso.
Se humilhar. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu vou pedir um camaro amarelo. Eu vou pedir o céu, vou pedir. Quando estamos 2 ou 3, queridos, nós pedimos algo em favor de outro. Nós pedimos algo que vai ser bom para nós, como servos do Senhor. Veja que nós vemos lá em 1 Coríntios, que nós nos apresentamos preocupados com o outro. Se eu vivo uma unidade, e se eu tenho esse relacionamento de irmãos, cada um de nós pede um pelos outros. Eu não estou pregando isso não, mas a família é alguém que cuida um do outro. Eu quero estar entre 2 ou 3 para saciar as minhas vontades, os meus caprichos. Cadê o coração humilde? Cadê aquela condição de aceitar o pão de cada dia? Cadê ele? Verso 10 nos ensina a ser como crianças. Verso 11, o pão nosso fala de humilhar, de humilde. Verso 12, fala a mesma coisa lá de Mateus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Nós perdoamos os devedores? Perdoamos os devedores? Verso 13: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Santidade. Sabe qual a leitura que eu faço aqui, queridos? Quando Jesus começa o ministério, ele começa a ensinar, em Mateus ele está tratando individualmente cada um de nós. Você precisa saber que você tem um pai. Você precisa sujeitar esse pai. Você precisa se alegrar nele com o seu pão nosso de cada dia. Você precisa guardar o seu coração e não pecar. Ponto. Como você ainda é uma criancinha. Veja que eu falei lá em Mateus sobre tornar como uma criança, ser humilde, não provocar escândalo, santidade, pregar o evangelho, perdão e transparência. Acabou que eu não li João 1:7, que fala lá que nós somos luz, né? A luz faz o que? Clareia, não traz trevas. E aqui em Mateus 6, nós podemos ver claramente a palavra se aplicando para um outro nível de maturidade. Aqui Jesus não ensinou a ganharmos alguém para Cristo. Aqui Jesus não falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho, busque o perdido. Lá em Mateus 18 ele fala. Por quê? O que eu vejo nisso? Há um estágio, há uma transformação que precisa acontecer em nós. Não dá para ser uma eterna criancinha. Não dá para ser uma eterna criancinha. Nós precisamos buscar essa maturidade. Maturidade. Como estamos nos apresentando diante do Senhor? Como estamos nos apresentando diante do Senhor? Perdão fala de restituir a mesma condição de antes. Queridos, eu fiquei com vergonha de mim quando o pastor Carlos fez essa aplicação, porque eu também tomo bomba aqui. Também tomo bomba. Confesso para vocês que não me perdão. Agora, precisamos de um posicionamento.
Nós precisamos entender de fato, ser como criança, é orar a Deus e saber que Ele é Pai, saber que eu sou filho, e que Ele há de fazer infinitamente mais. Vamos ler lá 1 João, eu quero ler. 1 João 1, 7 a 10. 1 João 1, 7 a 10. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Queridos, eu deixo o Espírito Santo na liberdade de falar ao seu coração, de aplicar essa palavra. Será que nós estamos qualificados? Será que o nosso coração está numa só sintonia com o nosso irmão? Será que verdadeiramente estamos dispostos a amar, a perdoar, a buscar, a crescer, a se separar, a se santificar? Feche seus olhos. Pai Santo, Santo é teu nome. Pai, nós queremos nessa hora nos apresentar diante do Senhor como seus servos. Pai, sabemos que o Senhor é Deus maravilhoso. Pai, sabemos que o Senhor é Deus de graça. Pai, o Senhor é Deus que nos conduz com graça e favor. Pai Deus, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha agir sobre nós. Pai Deus, que o Senhor venha falar, Deus, com o teu Espírito Santo. Pai, não como o diabo fala, como acusador, mas que o Senhor venha falar aos nossos corações, como Abba, Pai. Pai, que nós, como filhinhos do Senhor, possamos sim, ó Deus, possamos sim, Pai, caminharmos na tua santidade, na tua direção. Pai, que como criança podemos, ó Deus, essa noite ser exortados. Pai, que possamos receber a tua palavra e que essa palavra venha produzir em nós transformação, maturidade, santidade. Pai, nos qualifica. Pai, converta nosso coração, Deus, de pedra em um coração de carne. Torna-nos, ó Deus, verdadeiramente como criança. Pai, ó Deus, que sejamos, ó Deus, ensináveis. Pai, que estejamos dispostos a aprender. Pai, ó Deus, guarda as nossas vidas e a nossa caminhada, para que ninguém venha, ó Deus, se escandalizar pelos nossos atos. Pai, livra de nós. Pai, desliga essa noite tudo que não é teu na tua igreja, nas nossas vidas. Pai, que tudo que não é teu, Pai, seja desligado. Oh Pai, mas também, Pai, com favor e graça e misericórdia, age em nosso favor, Senhor. Pai, santifica o teu povo na tua palavra, santifica teu povo na verdade, a verdade é a palavra. Pai Deus, torna, Deus, as nossas vestes mais alvas, Deus, mais limpas, mais brancas do que a neve. Oh Pai, nos separa, Deus. Pai, que tenhamos fome e sede de justiça, de levar o teu evangelho, de levar a tua palavra. Eu te peço, Pai, oh Pai, que possa arder em nós, oh Pai, que possamos ser desafiados, ó Deus, a pelo menos uma alma, Deus, por ano, por mês, sei lá. Pai, fala o coração da tua igreja. Pai, fala o nosso coração. Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, que nós possamos entender essa noite o perdão do Senhor.
O que é colocar, ó Deus, na igreja alguém como publicano, ó Deus? Não é ser indiferente, não é tratar mal. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Age em nosso favor, Senhor. Sustenta a tua igreja. Pai, santifica o teu povo. Pai, santifica o teu povo. Pai, sara as nossas vidas. Lava-nos, ó Deus, as nossas vestes. Oh, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Aleluia! Te amar pelo que é, vou dar